Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aguar. E hoje eu trago a seguinte reflexão para vocês. Existe algo muito curioso na natureza. Quase tudo possui dois lados: o frio, calor, noite e dia, movimento e pausa, ação e recepção. O nosso próprio coração só se mantém ativo porque ele intercala entre contração e relaxamento. Então, tudo existe em dois lados. O que isso interfere na nossa vida? Como que a gente pode se relacionar com esses opostos? O nascimento dessa percepção tinha muitos anos de uma das leis herméticas, o princípio da polaridade. E o que a gente pode trazer disso para a nossa vida prática? Nós fomos educados a sempre talvez ficar em apenas um dos lados, ou apenas ter o nosso ponto de vista, as nossas percepções apenas olhando para um lado. Entretanto, não existe certo e errado, existe a integração de ambos os lados. Para isso ficar mais fácil de refletir, imagine um cisne nadando num lago. Por cima, ele está nadando levemente, fazendo movimentos pausados, tudo com muita beleza e leveza. Mas o movimento dele não vai existir se ele não movimentar os seus pés. Portanto, para tudo na vida, a gente precisa sim ter os dois lados. Precisamos produzir, mas também precisamos descansar. Precisamos dar, mas também precisamos receber. E nas nossas crenças, muitas vezes a gente aprende que somente um lado é o correto. Produzir muito, ou trabalhar muito, ou estar sempre dando ao invés de recebendo. E também pode existir o contrário, as pessoas que apenas recebem, mas não fazem movimentos. As pessoas que simplesmente recebem, mas não se doam. Então sempre vai existir essas polaridades. Entretanto, o que a gente precisa aprender na nossa vida é que nada se faz sozinho, existe uma integração. Por isso não dá para a gente viver só de luz ou só de sombra. A gente precisa integrar a nossa luz e a nossa sombra. Para a nossa sombra, também bem trabalhada, poder virar uma potência nossa, assim que conseguimos administrar, assim que tivermos o nosso autoconhecimento. Eu já falei outras vezes aqui, vibrar alto não quer dizer estar feliz o tempo todo, e sim voltar ao seu estado emocional o mais rápido possível, se reequilibrar, voltar ao seu centro. Então é muito importante a gente saber qual é esse centro. Isso vai muito de encontro ao Yin e ao Yang, tem esse símbolo aí demonstrando muito bem isso. A gente não precisa ser só luz ou só sombra, a gente não precisa só produzir, a gente também precisa descansar. Mas, se só descansarmos, nada acontece. Então, como equilibrar o dar e o receber? Como equilibrar a luz e as sombras? Como equilibrar essa dança que precisa ser muito harmoniosa para que a gente encontre um centro de equilíbrio para isso e faça com que o passo a passo e as nossas perspectivas, o nosso ponto de vista, ele não seja através de véus, que sejam tirados esses véus e a gente realmente tenha o direcionamento adequado para avançar no que a gente deseja. Então, muitos dos padrões que surgem na nossa vida podem partir, sim, dessa polaridade desregulada. Não está fluindo na nossa vida de maneira harmoniosa por esses opostos, que na verdade não é um ou outro, e sim a integração de ambos. Então, para tudo existem dois lados. E muitas das vezes, talvez você esteja tentando viver apenas pela metade da sua natureza. E talvez não esteja conseguindo integrar isso. Muito da prosperidade que a gente deseja na nossa vida precisa ter isso muito bem determinado e muito bem centrado. Porque a ação é importante, mas a receptividade também é importante. Saber receber é importante para a nossa prosperidade. Entretanto, precisamos ter um movimento de ir em busca, de colocar a energia que a gente está emanando ali no nosso campo para que realmente essas coisas aconteçam. Por isso que é tão importante a gente começar a sentir, a gente começar a ter esses equilíbrios. E o principal equilíbrio que conduz nesse movimento, nessa fluidez, é justamente a gente saber se autorregular.
né? E um dos exercícios para a gente se autorregular é a respiração. Então, você pode até fazer um movimento e um teste na sua vida. Se por um momento você perde o centro, seja por um momento de raiva, de ansiedade, de ódio, de angústia ou de qualquer outro sentimento que venha à tona, de frustração, de tristeza, você pode por um momento parar alguns instantes e fazer uma respiração profunda, fazer 3 respirações bem profundas, inspirando e exalando todo o ar para que o seu corpo se regule, para que você faça essa autorregulação. A gente precisa aprender a dançar nessas águas aí internas, de saber se autorregular. Um dos pontos mais importantes que eu enxergo nisso, isso é do meu ponto de vista, eu trago a visão do campo vibracional para trazer uma perspectiva sobre isso, é a nossa visão da nossa própria prosperidade. A gente não consegue prosperar se a gente não conseguir dançar nessas águas, de saber se autorregular nas emoções, porque para prosperar, primeiro a gente precisa sentir. Ah, mas isso é muito fácil. Não, não é. Isso é um trabalho intenso, é treino. Essa prática é como se a gente fosse para academia todos os dias e treinar os músculos. Treinando os músculos, traz essa analogia para treinar também tanto os nossos pensamentos, o padrão dos nossos pensamentos, como também das nossas emoções. E tudo só vai acontecer na sua vida se você, em primeiro lugar, trazer para o sentir. Se você se sentir abundante, se você se sentir próspero, se você tiver uma emoção positiva naquilo que você está colocando, isso realmente você vai ter a consequência positiva disso também. Agora, se você se mantiver no lado da sombra das tuas emoções e permanecer nisso o tempo todo, não há consequências positivas nisso, principalmente relacionado à prosperidade. Então, por isso que a autorregulação é muito importante. Não quer dizer que você não pode sentir sentimentos de baixa frequência. Muito pelo contrário. Mas você precisa saber migrar essa polaridade para a gente conseguir prosperar. Um ponto mais importante que eu trago aqui é o perdão e o auto-perdão. Isso eu já trago, isso é um dos pilares do Projeto Aguar, que é a jornada terapêutica, e também dos meus tratamentos coletivos e também tudo que permeia e norteia os direcionamentos das terapias que eu ofereço. Por que isso? Porque a gente não consegue prosperar, seja em qual área da nossa vida for, e até mesmo trazer um pouco de auto-amor, de autoestima para nós mesmos, se a gente ainda permanecer na vibração da raiva, do ódio, da culpa ou de a gente não conseguir perdoar uma situação, uma determinada pessoa. Se a gente ficar somente nesse sentimento, fazendo a alimentação desse sentimento de maneira constante, a gente não vai conseguir fazer a reciclagem disso dentro de nós para a gente conseguir voltar ao centro e integrar essas polaridades. Então, isso não quer dizer que vai mudar o seu passado ou o que você passou, o fato de você se perdoar e trazer o amor para fazer a cobertura dessa situação ou de se acolher naquilo que você passou na sua vida, no seu trauma, ou seja, de uma situação que a pessoa falou algo que você não gostou, de você emanar esse amor para essa situação, de você talvez até voltar nesse pensamento, nesse momento, através dos seus pensamentos, se colocar naquela situação e fazer aquela situação de uma forma diferente, para que aquilo não faça disso um padrão repetitivo, para que isso não faça disso um véu que você coloca na tua frente e você passa a enxergar teu modo de viver, né, vira uma chavinha ali do modo de sobrevivência e a gente passa a se comportar de determinadas maneiras porque aquilo está nos afetando das nossas tomadas de decisão do dia a dia. Então a gente precisa saber muito bem o nosso centro para a gente autorregulação, de a gente ter essa autoconsciência e de saber o que está afetando na nossa vida, qual é a forma que a gente está pensando, quais emoções que a gente está trazendo no nosso dia a dia. Você já parou para pensar qual que é o primeiro sentimento que vem à sua mente quando você acorda? É um sentimento de ai que saco ou é um sentimento de gratidão por mais um dia? O que você pensa? Ou ai, eu não penso em nada, eu só penso no que eu tenho que fazer, tá deixando tua vida ir pelo automático. Se a gente não traz isso para nossa consciência de tudo que a gente vive, trazendo do inconsciente para o consciente, a gente acredita que aquilo é o nosso destino, mas na verdade a gente não está tomando nenhuma rédea da nossa vida. A gente simplesmente está vivendo no nosso automático, chamando isso de destino.
né? Jung já falava isso. Então, qual que é o propósito da gente ter esse autoconhecimento? É saber se autorregular, é saber navegar nessas polaridades conforme a necessidade daquele momento que você está passando. As duas polaridades que eu acho que dá para a gente integrar muito bem aqui é do masculino e do feminino, não falando do nosso gênero, mas sim como polaridade. O nosso masculino é a ação de realização, execução, da lógica, do raciocínio, de você avançar na vida através do movimento. E do feminino é da intuição, de você ter o teu sentir, de você receber, de você gestar, de você criar. A energia feminina é essa energia mais de nutrição, né? Pensa na figura do arquétipo da mãe e na figura do arquétipo do pai. Então o pai traz a proteção, o movimento, a ação, mas toda essa energia, esse vigor. A mãe traz a nutrição, traz a intuição, traz o sentir, traz o cuidado, o acolhimento. Então pensa que isso a gente tem em todos os momentos da vida. E assim como o movimento, a pausa, o descanso, a produção. Então a gente precisa desses dois opostos o tempo todo, sabendo navegar por essas águas de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, para que isso contribua com a nossa vida. E que muitas vezes o que acontece conosco na nossa vida é justamente por traumas, por feridas emocionais, por padrões repetitivos, acaba por colocar um véu na nossa frente, que é aquela camada grossa ali que você acha que está te protegendo, mas na verdade está fazendo você enxergar apenas por uma perspectiva através do teu trauma, através da tua ferida emocional, através de uma determinada emoção de fundo que está conduzindo tua vida como um todo. E daí você não consegue alterar essas polaridades para o dar e para o receber, e você fica apenas em uma delas. Eu mesmo tive muita dificuldade do receber. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz muito agindo pela lógica, muito agindo pelo movimento de fazer, fazer, fazer e executar, deixando muitas vezes o meu sentir de lado e também o receber de lado, né? Sendo aquela pessoa que, desde que eu faço tudo sozinha, não preciso de ninguém, eu dou conta de mim mesma. Então esse sempre foi o meu pensamento. Eu estou trabalhando até hoje para conseguir mudar isso. E isso é o quê? Das feridas que a gente vai trazendo, né, dos nossos padrões repetitivos que a gente tem, seja da nossa ancestralidade, seja da fase adulta, então de tudo que a gente vai construindo, das nossas experiências. Eu tive que aprender a receber, era praticamente uma ofensa. Então, de dizer que eu não conseguia fazer aquilo sozinha. E com o tempo eu fui alterando essa minha visão de receber também é bom. É sinal de acolhimento, é sinal de nutrição. A gente também precisa aprender a receber. Como que você quer ter prosperidade se você não sabe receber? Se você só sabe dar ou querer fazer tudo sozinha, sem depender de ninguém? Às vezes você precisa de aliados do teu lado, às vezes você precisa de parcerias, às vezes você precisa do teu companheiro ou da tua companheira, às vezes você precisa dos seus amigos. Então, às vezes a gente precisa ter essas pessoas ao lado, porque isso te dá acolhimento, te dá força, te dá, né, justamente a nutrição que você precisa para estar desenvolvendo a tua criatividade. Como é que a gente vai dar uma coisa que a gente não tem dentro? Então, o dar e receber é uma integração. E para isso, a gente tem que ter isso na nossa prosperidade também. Então, a reflexão que eu trago aqui hoje é justamente isso. É se você está sabendo navegar por essas águas das polaridades, porque a gente aprende que é sempre apenas um ou apenas o outro, apenas o mal ou o bem. Não, o que pode ser de bom para a gente, um outro ponto de vista pode achar que não é, que isso vai fazer mal para a gente. Mas você entende que existem os dois pontos de vista nesse sentido? Então, por isso que a gente precisa aprender a navegar nas águas dessas polaridades. E tá aí também os nossos padrões repetitivos para a gente quebrar. Então, se você quer olhar para os teus padrões repetitivos, se você quer trazer consciência para tudo isso, para quem você está se tornando, se você acha que chegou a hora de olhar para isso, está preparado, então eu deixo aqui as inscrições do tratamento coletivo
da Engenharia da Consciência Agora estão abertos. É um tratamento que dura o mês todo, com fase de ciclos de 15 dias. Então, é um tratamento energético que vai aí harmonizar, equilibrar e abrir o campo para as infinitas possibilidades de você começar a perceber o que é prosperidade na sua vida e o que está por trás disso, que é isso que eu trago, os pilares por trás da prosperidade, para você se aprender a reconhecer isso. E durante essa jornada de um mês, você vai aprender a reconhecer isso. Porque o prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro. Prosperidade, você primeiro precisa sentir isso dentro de você. E se você está vibrando somente de um lado de tudo isso que eu disse aqui, prosperidade não vai vir para você. Isso é fato, porque a gente precisa sempre estar equilibrado e andando no nosso centro, sabendo equilibrar nessas águas aí de quando a gente precisa dar, mas também quando a gente precisa receber, quando a gente precisa agir ou quando a gente precisa apenas descansar, sustentar aquilo que a gente já criou, aquilo que a gente já colocou a nossa força, né? Senão a gente se esgota. Então a gente não precisa fazer as coisas até o esgotamento. A gente precisa produzir e saber a hora de sustentar, de pausar, né? Você já fez tudo o que você precisava fazer. Agora é hora de colher. Então saber flutuar nessas águas, saber dar, mas também saber receber. Senão a prosperidade ela não tem como vingar nesse terreno seco que você só dá. Se você só dá e não nutre, você não tem como nutrir, né? Semear, produzir, crescer e saber fazer essa sua colheita da prosperidade. Você não vai conseguir atingir isso nesse sentido. E estamos trabalhando junto para isso, né? E se você quiser a jornada individual, tem aí o Projeto Aguar, que seguimos aí com técnicas energéticas e sistêmicas para quebrar esses padrões, atirando as nossas cascas de cebola, porque isso é contínuo, né? Desenvolve um pouco, bate em outra dificuldade, cura aquela dificuldade, vai para a próxima, cura aquela dificuldade, vai para a próxima e assim por diante. Assim é a nossa vida, esse é o nosso papel. Estar evoluindo e olhando para nós mesmos com autoconhecimento e querendo subir mais um degrau, né? De ter novas perspectivas na nossa vida. E é isso que eu trago para hoje. Vou deixar aqui como de costume nossas duas cartinhas do oráculo. Então vamos ver o que vem para contribuir com a nossa reflexão. Vem aqui a carta da primeira luz, e esse é um oráculo do Arcanjo Miguel. E ele diz assim: cada amanhecer traz uma nova chance e oportunidades. O dia nasce como um convite ao recomeço, oferecendo clareza, cura e direção. Confie na luz que nasce, ainda que suave aos olhos. Vamos complementar aqui com o oráculo das intenções, deixando uma intenção para esse momento também, que é a carta do jardim. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e, principalmente, não permita ervas daninhas em o seu jardim. Então, aqui fala muito do que eu acabei de falar, né, gente? Nutrição. Então, caminhando nessas duas polaridades, se a gente foca muito numa determinada polaridade, de um lado apenas, achando que aquilo é o certo e a gente tem que seguir por aquilo, às vezes a gente tem que abrir um pouco o ponto de vista, né, e perceber as infinitas possibilidades que estão diante de nós. E se atentar, cuidar, para que a gente não crie ervas daninhas do nosso jardim. Porque mesmo os opostos, eles se complementam. Então, não fique apenas num determinado ponto de vista. Precisa abrir a nossa visão, porque senão a gente acaba aí criando ervas daninhas no nosso campo. E essa carta aqui da primeira luz é justamente a reflexão que eu trouxe aqui no início, né? Ao acordar, qual é a primeira coisa que você pensa? É agradecer pela tua vida, né? Por acordar mais um dia, ou você vive, né, tudo no automático, ou ai que saco, vamos fazer o que tem que fazer, né? Então a gente precisa perceber também qual que é a energia que a gente está intencionando no nosso dia. E isso faz parte do primeiro momento ali. Então, ao invés de pegar o celular, não pegue o celular, né? Antes de acordar 2 minutinhos, faça uma intenção para o teu dia. E aqui diz justamente isso, né? A cada amanhecer é uma nova oportunidade, né? É um convite a um recomeço,
a clareza, a cura e a direção. Então, confie em você, confie no que você pode proporcionar para sua vida, né? Se você não está gostando de como você está levando a tua vida, todo dia é uma nova chance de você mudar, de você direcionar a sua vida de uma forma diferente. E as terapias, elas podem ajudar muito nesse sentido, para o teu autoconhecimento. Então, eu sou Carolina Arce, terapeuta integrativa. Se você quer saber mais, deixa os links de contato aqui embaixo, né? E as terapias, elas são um terreno muito importante aí para nutrição, para o direcionamento do teu autoconhecimento, também para te ajudar a sustentar esse campo, que no começo pode ser um pouco desafiador, mas que é necessário para nossa evolução. Então, era isso, fico por aqui e até mais, até a próxima semana.